Empresa recebeu a entrada de 20 mil de um apartamento, disse a Rosane aqui pra gente, em 2023. A obra era tributada pelo lucro presumido, né? E já tributamos os 20 mil no recebimento. Legal. Esse ano, após essa obra optar pelo RET, foi feito o distrato e foi devolvido ao comprador 10 mil. Como tratar esse valor? Desconto do cálculo do RET no mês que foi feita essa devolução? Legal, Rosane? A gente tem solução de consulta da Receita Federal falando que não existe problema nesse cruzamento de uma tributação para outra, para dedução de base de cálculo, né? Ou seja, você recebeu 20 mil, então você tributou os 20 mil, na época, no lucro presumido. Legal? Agora houve o distrato. Nesse distrato, já tem aqui duas formas de interpretar esse negócio, beleza? Vamos lá. Houve o distrato. Você recebeu 20 e você está devolvendo 10. Um caminho, que é o caminho que a maioria dos contribuintes segue. Eu tributei 20 mil como receita da atividade e agora, quando ocorre o distrato, eu estou só devolvendo 10. Portanto, eu só deduziria da base de cálculo os 10, ok? Isso é o que a maioria dos contribuintes acaba fazendo. Existe uma outra interpretação disso que, infelizmente, a gente não vê em soluções de consulta. Isso aqui eu só vi em processo de fiscalização. É importante deixar claro, o processo de fiscalização não foi sobre isso. Foi empresas de incorporação imobiliária que foram fiscalizadas na época por outros motivos, em específico sobre permuta, porque na época não estava claro que permuta não era tributado, e durante o processo de fiscalização isso foi questionado, tá? Que é assim, ó, eu recebi 20, portanto eu ofereci a tributação 20 como receita da atividade. E ao haver o distrato, eu teria uma dedução de base de cálculo dos 20 inteiro e eu estaria cobrando 10 de multa. Por isso que eu só devolvi líquido 10. Então, dos 20 que eu teria que devolver, eu seguro 10 como multa. E aí eu teria, lá na época, tributado 20, agora deduzo da base de cálculo da receita operacional 20, e ofereço a tributação como multa 10. Isso faz toda a diferença. Porque naquela primeira visão, na visão que a maioria dos contribuintes usa, é assim, ó. Por enquanto eu vou deixar o RET de fora, tá? Vou deixar o RET de fora, depois a gente bota ele na conversa. Tributei o recebimento dos 20 a 5,93, né? 5,93 mais adicional. Agora eu deduzo 10 da base de cálculo operacional, né, que foi o que eu estou devolvendo do distrato. Então eu deduzo da base que seria tributada a 5,93 mais adicional. Beleza? Vira a página. Na visão mais conservadora, ultra conservadora, pró-fisco, né, eu teria oferecido a tributação 5,93 mais adicional, os 20 mil que eu recebi. Agora eu deduzo da base de cálculo operacional os 20, ou seja, deduzo da base que seria tributada a 5,93 mais adicional, os 20 mil inteiro, e aí 10 mil eu ofereço a tributação como multas. Só que multas são outras receitas. Sendo outras receitas, no lucro presumido, não tributa PIS e COFINS, mas adiciona 100% na base do IR da contribuição, ou seja, 24 mais adicional. Isso é mais caro, isso é mais oneroso para o contribuinte. Por isso que a grande maioria não tributa a multa do distrato. Entendeu? Diz que está devolvendo líquido. No jeito que a colega falou aqui, ficou claro para mim que esse é o posicionamento da empresa. Mas olha, eu fiz uma venda que eu recebi 20 e eu só tô devolvendo 10.
né? Ou seja, eu estou só devolvendo depois de uma retenção. Normalmente é como o pessoal chama, né? Eu fiz uma retenção de 10 e devolvi os outros 10. Há uma tendência do fisco, né, que, de novo, não está escrito em lei, não está escrito em norma, não está escrito em solução de consulta, mas que eu já vi acompanhando contadores que tiveram incorporadoras em processo de fiscalização por outros motivos, esse tipo de exigência. Assim, olha, a multa é tributada, como outras receitas. É como se você tivesse devolvido 20, né? Só que aí você... coloquei na mesa os 20 que eu vou devolver e fala assim, tá, mas esses 10 aqui fica comigo por conta de uma multa de rescisão. Entendeu? E aí, por isso, haveria justificativa para tributar desse jeito. Isso, inclusive, está dentro lá da formação em contabilidade imobiliária. A gente tem nas aulas de extrato a explicação disso, tanto da parte tributária, quanto de como contabilizar pelos dois pontos de vista, né? Para ver como a formação é bem completa, tá? Agora vamos incrementar a questão, que a colega ela falou o seguinte, mas teve aqui um lapso temporal em que antes, quando eu recebi os 20, era tributado no lucro presumido, e agora quando eu estou fazendo de extrato, essa obra ela está no RET. Eu, pessoalmente, não vejo não vejo proibição de você segurar essa dedução, porque assim, a dedução ela pode ser feita a partir do mês da devolução. Então, eu entendo que você poderia segurar isso para deduzir da base de cálculo do lucro presumido futuramente, se você quisesse. Mas, em solução de consulta, a Receita Federal disse que não há problema nenhum em cruzar do lucro presumido para o RET. Então, se você ofereceu a tributação no lucro presumido, tributou a 5,93, você agora pode deduzir da base de cálculo do RET. Pode. Só que você, de certa forma, está saindo perdendo, né? Porque você tributou 5,93 e aí agora você vai usar como uma dedução de base de cálculo de algo que seria tributado a 4%. Né? Então, você acaba perdendo aí um percentualzinho de uma coisa para outra. Mas sim, é possível você fazer. Pensando nesse dinheiro ao longo do tempo, às vezes vale mais a pena fazer isso agora do que esperar ter uma nova receita operacional tributada no lucro presumido, né? Eu acho que pode fazer muito sentido. Tá bom? Espero que tenha te ajudado aí.